Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, nós vamos ler os versículos de 13 a 29, inclusive. Onde está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou nos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Amém. Eu gostaria que os irmãos sentassem. Nós vamos estar falando sobre esse texto. Na realidade, eu gostaria de falar a carta todinha de Colossenses, mas assim nós só vamos poder sair daqui depois de amanhã. Então, vamos falar sobre Cristo. Eu creio que nós estamos precisando nos aprofundar muito mais, porque a Bíblia diz que nele nós somos radicados e edificados, aperfeiçoados, circuncidados e confirmados, sepultados e ressuscitados. Tudo em Cristo. Tudo que nós somos em Cristo, com Cristo e por Cristo, pela graça de Deus mediante a fé. Então, não se encontra no Novo Testamento um grito maior sobre Cristo, uma explicação maior do que esta da carta aos Colossenses. Por que é importante nós vermos e repassarmos esta carta? Paulo estava preso, para variar,
Ele estava preso em Roma. E então, parece que ele nunca esteve em Colossos. Mas vem de lá de Colossos um ministro de Colossos, que era o discipulador, como nós chamamos hoje, pastor da igreja que estava em Colossos, e vem a Roma para falar com Paulo, para pedir ajuda, para pedir conselho, porque ele era discípulo de Paulo, sobre um erro doutrinário, um pecado, uma distorção, um engano que estava se alastrando no Vale do Licos. O Vale do Licos tinha aquelas 3 cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos. E exatamente nas igrejas dessas 3 cidades estava entrando um erro doutrinário chamado gnosticismo. Vocês vão ver que hoje o gnosticismo ainda está presente por aí. Então, por isso que nós precisamos, de vez em quando, dar uma passada na carta aos Colossenses. Às vezes nós não compreendemos essa carta porque nós não sabemos o que é o gnosticismo. Então, ele leva esse problema para Paulo, e Paulo ali, naquela prisão, ele escreveu a carta para os Colossenses, a carta para os Laodicenses, a carta para os Efésios e a carta para Filemon. Infelizmente, a carta para os Laodicenses foi perdida, porque aqui mesmo em Colossenses, você vê que Paulo diz: quando vocês lerem essa carta, mandem ela para os Laodicenses. E os de Laodicenses, mandem a carta que eu escrevi para eles, para vocês, para lerem. Mas a carta aos Laodicenses não chegou até nós. Qual era o problema que estava acontecendo? Eu vou falar uns 5 minutos sobre isso, para vocês poderem entender por que Paulo vai tão profundo no que é Cristo. Porque o gnosticismo estava entrando. Em suma, assim por cima, os agnósticos, eles dizem que existem vários aeons. O que são aeons? São seres espirituais, são seres angelicais. Cada aeon desse, o certo é dizer éon, porque vem o nome do latim. Mas eu digo aeon porque é assim que se escreve. Então, esses seres, cada um deles é uma emanação da divindade. Cada um tem um pouco de poder. Cada um tem um pouco de santidade. E assim, todos os aeons juntos, eles formam Deus. Eles formam o poder total. E eles estavam ensinando na igreja, nessas igrejas, que Jesus Cristo era um aeon. Que ele fazia milagres porque ele tinha um pouco de poder. Então, a prova de que ele não era Deus é que ele morreu. Então, essa forma era uma forma de diminuir a pessoa de Cristo. Então, Paulo, quando ele responde essa carta para os Colossenses, ele está refutando o princípio do gnosticismo. Ele está ensinando para a igreja, para os nossos irmãos em Colossos, a profundidade de Cristo, que nós hoje temos tanta necessidade de saber. Porque quantas vezes eu pergunto sobre Cristo, as pessoas não sabem me dizer. Só sabem dizer que Jesus é Cristo. Mas o que é Cristo? Cristo é um pacote total da graça, da bênção, da misericórdia de Deus, que Ele derrama sobre uma humanidade perdida para restaurá-los para si. E quando Deus derrama isso, Ele derrama todo o seu amor. Cristo é toda a manifestação do amor de Deus, que Ele coloca no homem, que é seu filho, para poder, então, nos reconciliar com Ele. Então,
Quando Paulo, ele começa a falar da igreja na carta e falar o que ele sente pela igreja e do seu amor e da sua oração e de como é bom ouvir da fé dos irmãos em Colossos, mas só no versículo 15 e 16, ele começa então a sair da introdução da carta e entrar no assunto que é o verdadeiro objetivo pelo qual ele está escrevendo, que é lembrar aos cristãos de Colossenses da supremacia total e suficiente de Cristo. Suficiência. Porque muitas pessoas me dizem, mas eu acredito em Jesus Cristo. Eu disse, tá bom, muito obrigada. Mas então por que você precisa de outros santos? Qual é o problema? Eu disse, a diferença de ser cristão e não ser, é que para você, a pessoa que eu estava falando, Cristo não é suficiente. O seu Cristo tem a perna manca. Ele precisa de ajudantes. Ele precisa de santos para ajudar. Ele precisa de uma cadeira de roda para levar. Ele precisa de ser a boca de alguém para falar com ele. E o meu Cristo é suficiente. Ele sozinho dá conta de tudo. Porque ele sozinho é o Deus verdadeiro. Ele sozinho é o primogênito de toda a criação. Ele sozinho é o Deus de Deus. Ele sozinho foi na cruz e me salvou. Então, nós precisamos ver que nesta carta, Paulo vai ensinar aos irmãos de Colossos da supremacia de Cristo e da sua suficiência. Você está em Jesus, cresça em Jesus, se multiplique em Jesus, se aperfeiçoe em Jesus, porque Ele é suficiente. Então, agora, Paulo começa no versículo 15. Colossenses é a carta que mais exalta Cristo. Eu peço a vocês para lerem, para mastigarem, para engolirem essa carta agora, principalmente nesse período que daqui a pouco nós estamos na Páscoa. Comam, bebam e se deleitam, se encharquem nesta carta, porque é a carta que mais fala da supremacia de Cristo. Embora Hebreus seja a carta que mais fala da superioridade de Jesus Cristo, ele fala da superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés, sobre Abraão, sobre os sacerdotes, sobre os profetas, sobre os anjos. Mas a que mais exalta Cristo na sua supremacia é Colossenses. Esta carta dos Colossenses, ela contém a mais exaltada cristologia do Novo Testamento. Aqui nesta carta de Colossenses, a exaltação de Cristo é o tema central. Parece que Paulo não estava aqui na terra quando ele escreveu essa carta. Se você quer receber uma mensagem direta do coração do Pai, sente no seu sofá, desligue telefone, desligue televisão, tudo e beba. A minha intenção hoje, o que eu recebi de Deus, é que Deus há de enviar em nós hoje um desejo tão grande de conhecer essa palavra. O que meu pedido a Deus é, Senhor, eu vou falar do que está no teu coração, que os meus irmãos possam receber uma bomba do teu amor que exploda no coração deles, num desejo tão grande de te conhecer e de entrar nesse mistério, que é Cristo. Paulo, ele sabe que quando os cristãos conseguem a visão do que é Cristo, não vão ter mais problemas com a heresia.
Porque do momento em que cala no seu coração e a revelação fica de quem é Cristo, não existe mais lugar para heresia. Aqui no versículo 16, você vai ver que esse versículo está escrito exatamente contrário aos que os gnósticos diziam, porque eles asseguravam, como eu disse, a existência de muitos criadores, chamados aeons, e eles diziam que esses aeons, cada um tinha um pouco de poder, e Paulo está aqui ensinando que, na verdade, só há um poder para criar, no versículo 16. Então, ele diz: pois nele foram criadas, nele, todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, o Criador é aquele do qual tudo emana. O princípio de tudo está nele. Ele é a cabeça de todo o principado. Ele tem o poder. Ele tem o domínio. Por isso, não pode um Criador ser mencionado entre todos da sua criação. Se foi ele que criou. Então ele é o princípio, ele é a cabeça, ele não é mais um pequeno poder se ele tem todo o poder. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. E quando ele diz isso, ele está dizendo que não podem haver ídolos. Olha, tem um momento da vida de Jesus em que Jesus estava conversando com os seus discípulos e Filipe diz assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E Jesus disse: o que é isso, Filipe? Que você está dizendo para mim, mostra-nos o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo. Quem vê a mim, vê o Pai. Porque Jesus é Deus visível, é Deus possível. É o Deus que fala, é o Deus que se derrama, é o Deus que vem, é o Deus que olha, é o Deus que chora, é o Deus que sofre e se derrama lá na cruz. Esse é Deus. Nós podemos ver muito de Deus naquilo que Ele criou. Eu me lembro de uma vez que eu estava conversando com uma mulher lá no lixão de Jardim Gramacho. Eu tinha construído uma casa para ela fora do lixão e depois eu queria falar para ela do amor de Deus. Mas eu só podia falar para ela de Jesus Cristo depois de fazer alguma coisa para ela. Eu vou dizer para uma mulher que mora no lixão, que não tem marido, que sempre apanhou de tudo quanto é homem, que os filhos estão pela rua, ela não recebeu um abraço, ela não recebeu um beijo, ninguém disse que ela é bonita, ninguém diz que ela é cheirosa, ninguém faz questão se ela morrer ou se ela viver, não faz diferença para ninguém. Eu vou dizer para ela: Jesus te ama. Jesus ama a mim, que saio de lá, pego o meu carro, vou para minha casa, mas ela fica no lixão. Então eu tenho que saber como falar do amor de Deus para essa pessoa. Então eu primeiro fui lá, tirei a mulher do lixão, construí uma casa para ela, botei coisa para ela, coisa. E eu estava pedindo a Deus há meses: Senhor, eu quero falar de Ti para ela. Tudo que eu estou fazendo para falar do Teu amor. Mas não tinha uma palavra. Cada vez que eu ia lá, voltava seca, não tinha uma palavra. Aí eu fiz um jejum de arroz, que o meu jejum é de arroz, que eu sou louca por arroz. De uns dias, pedindo a Deus uma palavra. Aí quando foi no dia de Natal, eu desço para lá. Levei tudo que eu gosto de comer. E eu gosto de muita coisa. Então, botei a mesa assim, fiz tudo. E aí eu sentei, esperando uma palavra. Não tinha uma palavra para dar para a mulher. E enquanto ela conversava assim comigo, coitada, o nome dela era Hilda, eu estava agonizando, querendo saber por onde começar, mas não vinha nada.
Aí eu pensei, bem, já que não vem a palavra, vamos orar para comer, que eu tenho que sair daqui antes de anoitecer. Aí eu disse para ela, Zilda, vamos orar. Aí eu comecei a orar. Quando eu ia orar, ela disse para mim, ei, quando foi mesmo que eu lhe conheci? Eu disse, eu vi você a primeira vez num dia que eu errei o caminho e em vez de ir para o lado do Gramacho, eu vim para o Jardim Gramacho na hora que os caminhões da Conlurb estavam trazendo o lixo. Aí, quando eles derramavam o lixo, eu vi sair do meio do lixo rato, cada ratazana enorme, criança, urubu, desciam das árvores, e no meio do lixo você se postou lá em cima do lixo como uma imperatriz. A mulher falava com uma autoridade com os urubus. Falava com os urubus, mas xingava cada palavrão. Xingava cada palavrão. E eu fiquei impressionada com a profeteia dela, sabe? Com a facilidade de expressão no palavrão. Era um depois do outro, assim, ela nem respirava, mas sabia muito palavrão. Quando eu disse para ela, mas quanto palavrão? Aí ela riu, ela só tinha os 2 dentes caninos. Ela disse, eu disse, vocês xingam os urubus de tudo. Eles não compreendem você. Ela disse, se a gente não fizer assim, eles tomam tudo. E a gente fica sem nada. Aí Deus me deu a palavra. Eu disse, mas eles não entendem o que você diz. Aí ela ficou parada. Eu disse, você gostaria de que eles entendessem o que você diz? Ela disse para mim, eu gostaria. Eu gostaria muito. Eu disse, pois, só tem um jeito. Você vira urubu. Aí ela olhou para mim com a cara de quem diz, ela é doida. Eu disse, você vira urubu. Aí você bate asa como urubu, você fala com bico de urubu, e os urubus entendem a sua linguagem. Enquanto ela olhava para mim desconfiada, eu disse para ela, eu conheço alguém que fez isso. Ela virou urubu, eu disse, não, virou pior, virou homem. Como? Aí eu disse para ela, você está vendo o sol que vem todo dia? Aí eu dei uma de Paulo no Areópago. Comecei a falar para ela das coisas que ela podia conhecer, do sol, da lua, da chuva, Eu disse, pois quem criou isso tudo é Deus. Sabe? E esse Deus que criou todas essas coisas, Ele falou para os homens de tantas formas. Assim como você fala com os urubus. Você fala, os urubus não entendem. Deus falava, o homem não compreendia. Aí eu fui dizendo para ela como que Deus tinha falado. Aí quando não deu mais jeito, Deus se fez homem, Ele virou homem. Porque a palavra de Deus diz que Deus falou de muitas e muitas formas, mas ultimamente falou através do Filho, né? Então eu disse, Ele virou homem. E aí Ele pôde ser visto como homem pelos homens. E Ele falou como homem, e Ele comeu como homem, e Ele chorou como homem, e Ele amou como homem, e os homens o mataram. Mas Ele ressuscitou, Ele venceu a morte. Assim como se você virar urubu, os urubus vão entender sua linguagem. Mas seguramente você vai falar uma linguagem tão alta, porque você tem outro conhecimento, porque você tem inteligência e tudo mais, eles vão lhe matar, porque você é muito diferente você seria muito diferente dos outros urubus. Aí eu falei do amor de Deus para ele, e falei desse Deus que se faz homem para ser amado, para ser compreendido por nós o que ele diz. Não é? Essa mulher, quando morreu, ela já era líder do círculo de oração da Assembleia de Deus de lá. O que eu quero dizer é que Deus fez isso. Isso é o máximo que Deus pode fazer. Como você vira urubu para ser entendido pelos urubus, você teria que amar muito um urubu. Não é? Então, foi a forma que eu achei de explicar para ela. Ele diz, aqui Paulo está dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível.
Quer dizer, Deus é invisível, eu não posso ver, então ele mostra a imagem dele através de Jesus Cristo, não é? Assim, não precisa ter ídolos, porque os ídolos são uma deturpação de Deus, mas Cristo é a representação exata de Deus. Ele é o primogênito de toda a criação. Não significa que Cristo é o primeiro ser que foi criado. Não. Mas que nele, todas as coisas foram criadas, tudo por meio dele e para ele. Nada na Escritura pode ser mais importante do que isto. Tudo é feito por intermédio dele e para ele e nele. Se tudo é criado por ele e para ele, por isso ele é a palavra, porque a palavra, através da palavra, Deus criou todas as coisas. Deus foi dando a sua palavra e tudo ia aparecendo. E na hora de fazer seu filho, no ventre de uma mulher, ele deu um verbo: terás o filho. E o filho se fez carne e habitou entre nós. Então, toda a criação, então, é designada a trabalhar segundo a vontade dele. Porque ele é a fonte de tudo, é a cabeça de tudo. E a criação só funcionará efetivamente se estiver debaixo da vontade dele. Se trabalhar de outro modo, caminha para a ruína. Por isso que o mundo, quanto mais se separa da vontade de Deus, mais arruinado vai ficando. Quanto tempo você tem de vida, eu não sei. Mas essa semana, o estado do Colorado legalizou a venda da maconha nos Estados Unidos, e agora parece que, como deu um grande lucro, todos os outros estados vão adotar. Você nunca ouviu falar de decadência dos Estados Unidos, não é? Um país que nasceu sob a égide do cristianismo, onde os presidentes colocam a mão sobre a Bíblia e lei, e juram pela Bíblia, pela palavra de Deus, onde no dinheiro está escrito "In God we trust", em Deus eu confio, ou eu confio em Deus, aonde as escolas ensinavam a palavra de Deus e tudo era feito. O primeiro nasceu os Estados Unidos com o dinheiro do capital judeu, não é? Quando houve a perseguição dos judeus na Espanha, que foi uma das piores inquisições que teve, eles mataram tanto judeu e, por fim, cataram todo o dinheiro dos judeus, os reis católicos, Dom Fernando de Aragão e Dona Isabel de Castela, e deram também dinheiro para Cristóvão Colombo. Compraram as 3 caravelas, Santa Maria Pinta e Nina, enchiam os navios de judeu e jogavam para a América. E a América então nasceu, sob a luz da palavra de Deus, da Torá. E aí vem o cristianismo em cima disso. Aí você vai encontrar Abraão Lincoln, você vai encontrar um país que nasce na visão da palavra, abençoado pela descendência de Abraão. Este país progride, a América progride e suplanta e apoia Israel e ajuda Israel e dá suporte para Israel e cresce e se agiganta. Até o momento que achou que podia ser independente de Deus. Começou a decadência. Começou a decadência. Foi proibida a oração nas escolas. Depois foi proibida que se ensinasse a palavra de Deus nas escolas. Depois começa a deturpação do cristianismo. Hoje em dia, os Estados Unidos, as leis americanas apoiam tudo que Deus disse para não fazer. Olha a decadência já começada nos Estados Unidos. Estados Unidos hoje
talvez a maior dívida existente no planeta Terra. E vai piorar. Infelizmente, vai piorando. Vocês ainda vão ouvir de falta de comida nos Estados Unidos. É porque eu quero? Não, tenho parentes e amigos queridos lá. É por causa de uma plantação maldita. É por causa de fazer o que Deus disse para não fazer. Então, por quê? Porque saem do comando da cabeça. Saem do comando da vontade. Se tudo é criado por Deus, tudo só vai trabalhar eficientemente se tiver da vontade dele. Se for de outro modo, caminha para a ruína. Significa que o método de Cristo não está apenas escrito nos textos da palavra de Deus, mas também está escrito em toda a criação. Por isso as leis do reino, elas estão escritas de forma que todos podem entender. Eu me lembro de pregando a lei da semeadura e da colheita para crianças de 5 anos. E eles entendem isso. Pode ser a criança que nunca viu uma plantação, mas ele sabe que plantando uma semente vai nascer uma árvore. E se eu plantei uma semente de limão, vai nascer um limoeiro. E se eu plantar uma semente de goiaba, vai nascer uma goiabeira. E ele sabe o valor e o poder de vida que tem em minha semente, porque as leis de Deus estão escritas na natureza. Também, se somos criados por Cristo e para Cristo, nós somos inescapáveis. Não tem jeito. Se você fez uma geladeira para funcionar na eletricidade, ela só vai funcionar na eletricidade. Se você tirar dali para outra coisa, não vai dar. Se você fabricou um carro para funcionar a gasolina, não adianta botar óleo de peroba. Ele não funciona. Assim como eu não posso escapar de mim, eu não posso pular fora da minha pele, assim eu não posso pular fora de Cristo, porque o seu selo está em tudo o que ele criou. Aqui no versículo 17, a Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. É mesmo que dizer que fora dele tudo se deteriora. Tudo apodrece. Tudo se despedaça. Tudo em Cristo está seguro, perfeito, em harmonia, não apenas pelo seu poder, mas pelo seu amor. Tudo está seguro. Aqui mesmo, nós lemos em Colossenses 3, no versículo 14, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. É aquilo que segura, é aquilo que une, é aquilo que ata, é aquilo que mantém tudo em um. Se você está vinculado em Cristo, se você está amarradinho, se você está preso em Cristo, nada em você desmorona. E você será captado para segurar outros. Você está capacitado para segurar outros. A menina que anda comigo, a Kay, a missionária judia inglesa, ela teve um câncer ano passado, fez quimioterapia, radioterapia, tudo isso, e agora foi fazer os exames, e o médico descobriu células no pulmão. Então aquilo no momento foi um choque tão grande para nós, doeu e tudo mais. Quando foi agora essa semana, ela foi para uma igreja comigo em Salvador. Ela vai ter que entrar de novo em quimioterapia e ver o que vai fazer, porque Deus é que sabe. Aí uma pessoa falou para ela, mas como? Keide Meia teve coragem de trazer você para ministrar, você, como quem diz, com o pé na cova.
Ela disse, a mamãe não me obrigou a nada, ela não tem que me obrigar, ela nunca obrigou. O caso é o seguinte, eu sou adoradora, eu tenho voz, eu não tenho câncer na garganta. Enquanto eu viver, eu vou adorar, vou cantar, vou ministrar, porque Deus é digno da adoração e do louvor, sim, mesmo quando as coisas não estão me alegrando. Ele continua sendo digno do louvor e eu vou louvar. Você vê? A menina junta, segura, perfeita. Ainda disse para minha mamãe, se eu tiver que morrer agora, eu tenho pena só da senhora. Olha a certeza, ela sabe para onde vai. Que negócio. Não é bom demais você ter certeza de quem você é, onde você está e quem é o seu dono. Ela tem certeza que tem um dono. Olha que maravilha. Não tem nem graça, não é? Não, ela não ficou amedrontada, ela está sofrendo. Nós choramos e oramos, esperamos de Deus um milagre. Mas não existe aquele negócio de desmoronar, ficar desesperado. Não tem isso. O salmista no Salmo 120 diz, na minha angústia eu clamo ao Senhor e Ele me ouve. Você tem um Deus a quem clamar. Você tem um Deus que é vivo, que ouve e que atende segundo a vontade dEle, porque Ele é soberano. O que mantém o universo em subsistência não é uma força cósmica, é uma pessoa, é Cristo que mantém o universo. Em Mateus 12, no versículo 30, Jesus Cristo responde, quem não está comigo está contra mim, porque quem comigo não ajunta, espalha, separa, arruína. Tudo fora de Cristo espalha. E isso não é apenas uma opinião teológica, é um fato. Se nós estamos num grupo de cristãos, estamos conversando, falamos sobre Cristo, o nosso assunto é comum, não é? Falamos as mesmas coisas, porque falamos a palavra de Deus, todo mundo sabe, a gente repete, é tão bom. Mas, porque nós estamos unidos no mesmo pensamento, mas, se nós falamos de usos e costumes, doutrinas de igreja começa a separar tudo. Porque eu não acho isso, porque eu não acho aquilo, porque na minha igreja não sei quem. Eu estava dizendo, eu tenho uma sala, a preletora, que eu sempre viajo com ela. Porque tem igrejas que mulher não pode pregar de calça comprida. Então eu vou lá e boto minha saia. Acabou. Sem confusão. Eu vou criar problema por causa da saia que é preletora? Eu acho que não tem nada de mais pregar de saia ou de calça. Mas se a igreja não aceita, eu vou afrontar ou vou criticar pastor. Eu estava em Newark, eu liguei para o pastor porque eu achei que a igreja lá tinha que ir de saia. Nevando em Newark. Eita, frio. E eu tão confortável com a minha calça comprida, liguei para o pastor e disse, pastor, que horas o senhor vem me buscar e tudo mais? Eu disse, tem alguma recomendação especial? Pensando que ele me dizer, venha de saia. Não. Tudo bem, eu já conheço a senhora. Eu era de lá da igreja presbiteriana do pastor Renato. Eu disse, então tá bom. Eu disse, não tem que pregar de saia, não. O pastor era presbiteriano e presbiteriano é legal. Não tem esse negócio. Pode pregar até de bermuda. Aí, quando o pastor veio me buscar, eu toda prontinha, já com a minha calça comprida, o pastor olhou para mim de branco, ficou meio verde e disse, irmã, a senhora me perdoa? Eu disse, de quê? Me conte o pecado primeiro. Ele esqueci de dizer para a senhora, é que lá não pode subir no púlpito, se tiver de calça comprida. Eu disse, mas eu não vou subir no púlpito, eu vou ficar de frente para o púlpito, atrás do púlpito. Ainda brinquei com ele, disse, que não pode de calça comprida. Eu disse, mas ele estava tão agoniado, tão atrapalhado. Eu disse, pastor, eu liguei para o senhor e perguntei.
O senhor me disse que veio da igreja do pastor Renato, é presbiteriano. É, irmã, eu saí de lá, mas agora estou... Eu disse, o problema do senhor é o seguinte, para eu botar uma saia. Ele disse, a senhora tem, porque se não tiver, a gente vai ali numa... Eu disse, não, pastor, eu carrego uma saia preletora. Pronto, subi, botei uma meia e botei a saia. E disse para ele, tá bom assim, mas ele ficou tão satisfeito. Sem problema. No outro dia eu estava na outra igreja pregando de calça comprida. Agora, você acha que eu ia criar problema? Não creio. Só numa igreja que eu fui que não podia subir, se tivesse de pés calçados, tinha que subir descalço. Tem igreja sim, você tem que pregar descalço. Teve uma que eu tinha que pregar de costa para o povo. Essa eu disse para a pastora, para mim é muito difícil falar para o paredão. Então, isso daí divide a gente, né? Porque cada pessoa tem a sua opinião. Então, se nós falamos de costumes de cada denominação, imediatamente nos separamos. Mas quando nós falamos de Cristo, nós falamos de Jesus, nós falamos da verdade central bíblica, nós somos um. Se nós pensarmos bem nisso hoje, nele, em Cristo, tudo se ajunta, tudo se agrega, tudo se congrega, se une. Fora dele, tudo escapole, tudo se separa. Paulo nos lembra que Jesus, no versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ele diz que Jesus é o centro da reconciliação de tudo e que pela cruz a paz é estabelecida em cada canto do universo. A cruz, algo que para todo mundo era maldição. Ele restaura a harmonia que o pecado brutalmente distorceu. O pecado distorceu tudo. O pecado sacudiu este planeta de uma forma tão brutal que o eixo da terra dobrou, as águas se ajuntaram só de um lado, do outro lado ficaram os desertos. Surgiram montanhas. Você pensa que tudo era tão bem dividido, águas, não é? Hoje em dia nós temos desertos e desertos e desertos. E do outro lado, mares e mares e mares intermináveis. Tudo isso foi a distorção que veio por causa do pecado. Porque o eixo da terra, que tinha que ser perpendicular, vertical, ficou inclinado. Jesus Cristo vem e por meio da cruz você vê que tem vertical, horizontal, linhas retas na cruz, por causa da retidão que vem de Deus. É importante para Paulo frisar isso, porque aqueles colossenses tinham ouvido dos gnósticos, desses que falavam que esses aeons, esses seres angelicais, no seu conjunto formavam a plenitude de Deus. A plenitude de Deus é a emanação da sua natureza e de seus atributos. E tudo isso está em Cristo. Eles pensavam que Cristo, sendo apenas um entre muitos aeons, poderia também participar desses atributos, em parte, de modo fragmentado. Mas vem Paulo aqui e diz que Cristo possui toda a plenitude. O pleroma de Deus é Cristo, é total. Os gnósticos também rejeitavam a expiação pelo sangue, né? Eles diziam que a expiação pelo sangue não podia acontecer
Por quê? Porque eles desvalorizavam toda a morte de Cristo. Desvalorizaram. Achavam que o Espírito, que eles diziam, chamado Cristo, nunca poderia se encarnar porque era Espírito. Por isso mesmo, nunca ele sofreria e ele nunca morreria. Esse Espírito foi que tomou conta, que se encarnou no homem Jesus, quando por ocasião do batismo, e o largou no momento da crucificação. Porque se esse Cristo, esse Espírito estivesse em Jesus no momento da crucificação, ele ia morrer. E para eles o Espírito não morre. É uma confusão tão grande. Você vê como pode entrar, desculpa a expressão, caraminhola na cabeça do povo. Por quê? Porque o cegador do entendimento é Satanás. Ele cega o entendimento, ele confunde o entendimento, ele engana. A morte de Jesus para os gnósticos não teve nenhum valor expiatório. Nada. Foi só a morte de um mártir por uma boa causa. Até hoje eu não sei qual é a boa causa. Mas eles dizem que foi. Paulo está dizendo aqui que a morte de Cristo tem valor expiatório cósmico. No versículo 20. Valor expiatório cósmico. E havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, um sacrifício, um sangue, tem valor para expiar os pecados de todo o universo, para reconciliar, para arrumar todas as coisas. Vemos claramente, pelas afirmações de Paulo, que a heresia presente em Colossos era o gnosticismo, porque alguns ainda têm dúvida. Do versículo 21 a 23, desse mesmo capítulo, Paulo nos lembra que Cristo, tudo que Cristo já fez. Paulo diz aos Colossenses que nunca deveríamos esquecer, porque a verdade central não está no que fazemos por Cristo, mas no que Ele já fez por nós. Isso nos leva a pensar algumas coisas. Muitas pessoas desistem de Jesus porque andam e dizem: eu estou com Jesus, não acontece nada de novo na minha vida. Não acontece nada. Você segue Jesus pelo que Ele já fez. Porque Ele na cruz já levou a sua morte, já levou a sua maldição. O inferno não é mais problema para você. A morte não é mais problema, porque Ele venceu a morte. A sua morte já está vencida. A partir de Jesus você não morre, você dorme. Então você não precisa ter medo da morte. Dê uma gargalhada para ela. Ela não tem mais poder de lhe levar para o inferno. Pelo contrário, você morre e entra numa boa. Então para de ter medo de morrer. Jesus Cristo se fez maldição. A maldição do pecado que lhe condenava eternamente para o inferno não existe mais. Ele já levou tudo, ele se fez maldição. Ele lhe deu vida eterna. Ele lhe fez filhos de Deus. Então ele já fez tudo. A Bíblia diz que lá na cruz ele nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Está tudo pronto. Você o segue debaixo do guarda-chuva dele, e ele não prometeu boa vida para ninguém. Mas ele prometeu o poder e o consolo na hora do sofrimento. E isso nós precisamos. Mesmo nós pensamos o que éramos. Primeira coisa, onde estávamos? Como devemos nos mover?
O que é que nós éramos? Inimigos. Aqui está escrito. Éramos inimigos. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Éramos inimigos. Muitas pessoas não aceitam esse termo. Elas dizem, mesmo quando eu não era convertido, eu não era inimigo. Eu não estava em inimizade com Deus. Eu só era apático. Já ouvi tanto isso. Quando nos movemos mais profundamente para pensar essas coisas, nós chegamos à conclusão que, na realidade, existia não apenas uma apatia, existia um antagonismo. Lá no fundo, nós não gostamos de fazer o que Deus quer, então nos rebelamos. Existia sim um antagonismo. Aí é que eu não estava nem aí. Se você não está contra mim, Jesus diz está contra. E aí, como é que eu vou dizer isso? Só dizendo que Jesus não sabe das coisas. Agora, pela graça, nós somos reconciliados, não é? Outra coisa, a inimizade passou, a paz voltou, e nós estamos agora na presença de um Deus que é santo, sem manchas, e nós estamos livres de acusação. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Gente, deve ser uma piada. Chega no dia do julgamento, você chega lá, com essa cara aqui assim. E você chega lá, e você sabe que Satanás é chamado de acusador, porque Satã é uma palavra que significa acusador no grego. Pronto para lhe acusar. E Deus diz assim, passa, entra para o gozo do teu Senhor. Hein? Por quê? Porque Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Jesus Cristo diz, Pai, fui eu que fiz essa lista de todo quanto é pecado que ela cometeu, fui eu. Porque eu tomei tudo isso lá na cruz e ela aceitou. Pronto. A única coisa que eu tenho para dar para Deus é pecado. Sabe o que é uma aliança? Você senta numa mesa para fazer uma aliança comigo. Não é? Você diz assim, eu tenho 30 milhões aplicados no Banco Safra, eu tenho 2 fazendas, e você? Eu digo, eu tenho mais 50 milhões aplicados, então agora nós vamos fazer um casamento, uma aliança, o que é meu é seu, o que é seu é meu, e mistura tudo, fica 80 milhões, a gente divide e vamos viver. Tá? Isso se chama uma aliança, um casamento. Numa aliança, eu faço uma aliança com você, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu, tudo agora é nosso, até os prejuízos. Está vendo? Só que quando eu vou fazer uma aliança com Deus, penso uma aliança com Deus. Ele diz, está aqui o meu reino, o meu poder, o meu espírito, o universo, tudo é seu. E você diz, muito obrigado, louvado seja o seu nome. Deus diz, falta você botar a sua parte. Você diz, eu entrego a minha vida. Ele diz, não serve que fui eu que lhe dei. Mas eu entrego a minha inteligência. Não, mas fui eu que lhe dei. Minha saúde, minha beleza, meus dons, fui eu que lhe dei. Aí você vai falando mais baixo. Você diz, mas Senhor, então eu não tenho nada para botar. Porque tudo que eu tenho foi o Senhor que me deu. Ele diz, não, você tem coisa que eu não lhe dei. Aí você faz mais um esforço de Senhor, a única coisa que eu tenho, que o Senhor não me deu é pecado. Ele diz, pois põe o pecado. Eu estou te dando tudo para tu me dares isso. Mas Senhor, porque esse é que gera a tua morte. E eu estou te dando isso para que tu tenhas vida. Você sabia que tem crente que escolhe os pecados e sonega outros?
Eles botam só aqueles pecados e só negam aqueles pecados necessários, aqueles que eles estão acostumados, aqueles pecadinhos que ele diz prediletos. Aí não tem libertação. Está vendo? Por que muitos ficam e não percebem o que estão perdendo? Paulo diz: como que nós estamos livres de acusação, o diabo não pode fazer nada. Uma das coisas que eu gosto aqui nessa carta é quando, lá no capítulo 2, versículo 14, ele diz: tendo cancelado, versículo 13, e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, e tendo, olha esta frase, cancelado o escrito de dívida que era contra vós, e que era contra nós e constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Sabe, quando um exército ia para a guerra e voltava lá, vencia na guerra, ele despojava o rei e todo o seu exército, e ele entrava na cidade dele, por exemplo, em Roma, ele tirava a roupa daqueles guerreiros, e eles vinham amarrados um no outro, e com os pés também, e eles desfilavam pelas ruas, expostos, nus, envergonhados, sendo surrados. Esse era a forma que o exército daquela cidade tinha de mostrar o poder. Nós triunfamos e nós expomos eles porque eles estão vencidos, porque nós triunfamos. É essa figura que Paulo usa assim, que Jesus Cristo, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e os potestades. Você sabe o que foi que aconteceu nas regiões celestiais? No reino espiritual foi isso que aconteceu. Satanás, com todos os seus principados e potestades, eles foram publicamente expostos ao desprezo, e festa nos céus e alegria na terra. É isso que Paulo está dizendo. Como é que nós nos movemos? Continuaremos em fé, firmes, permanecendo, como Paulo diz, alicerçados, não nos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvimos e que foi pregado a toda criatura. Aqueles que procuram acrescentar ou subtrair alguma coisa nesse evangelho, não continuam na fé. Eles contaminam a mensagem. O que nós queremos dizer, meus irmãos, é que Paulo está dizendo agora que ele conhece o que é sofrer pela mensagem. O que significa um ministério dado por Deus é a resposta que nós vemos no versículo 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Significa que é ter um coração de servo. Ele vai explicando de qualquer forma a vida dele. A verdadeira mordomia sempre envolve o desejo de fazer a vontade de Deus conhecida, de fazer cristãos mais maduros e ter com isso e nisso o coração cheio de alegria.
O desejo de fazer a palavra de Deus completamente conhecida. Paulo diz, para dar pleno cumprimento, para apresentar a plenitude da palavra de Deus, seguindo de perto os princípios do Evangelho, os princípios da palavra de Deus. O que eu quero pedir para vocês, meus irmãos, é que durante todo esse tempo que nós estamos nos preparando para um tempo de, como é que eu vou dizer, de meditação. Porque eu creio que todos os anos, quando nós celebramos a Páscoa, na realidade a Páscoa em si é uma festa, uma celebração de libertação judaica, que é uma ordenança que Deus deixou para eles, mas que tem a ver conosco, porque Jesus Cristo mostrou e apontou para a nossa verdadeira Páscoa. Quando os judeus saíram do Egito, eles comeram um cordeiro. Mas eles tinham que comer o cordeiro, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, pronto para sair, na porta. Porque na hora que o cordeiro entrava no corpo deles, eles saíam da escravidão do Egito. Significando que hoje, quando o cordeiro entra no nosso coração, nós saímos da escravidão do pecado. Esta saída da escravidão foi obrigação deles celebrarem todos os anos. Jesus Cristo diz, vós vos celebrareis como solenidade ao Senhor, porque neste dia eu tirei as vossas hostes do Egito. Neste dia eu tirei Israel da escravidão. Quando nós pensamos na nossa Páscoa, tem a ver com o cordeiro. E tem a ver com o cordeiro entrando na nossa vida para sairmos da escravidão. Nunca mais os judeus voltaram para a escravidão no Egito. É preciso que nós saibamos que não tem caminho de volta, mas nós podemos escolher. Nós ainda temos o poder de fazer isso na nossa vida. Não quero. Então, se você não quer, é porque você nem conheceu o que é estar livre do domínio de Faraó. Quantos judeus durante o deserto queriam encontrar um caminho de volta? Quiseram, em Cadesh Barneia, matar Moisés e matar Caleb e Josué, a pedrada, para levantar um líder que os levasse de volta para o Egito. Não tinham entendido nada. Estavam no caminho. Mas nós sabemos que a promessa de Deus foi, eu desci. Eu ouvi o clamor do meu povo Israel e desci, para tirá-los da terra do Egito, da casa da escravidão e levá-los à terra que mana leite e mel. Hoje nós estamos num momento da humanidade que eu tenho certeza que nós estamos na tribulação. As coisas não podem mais piorar, meus irmãos. Não podem. Nós precisamos dar graças a Deus, que com a sua mão poderosa ainda não deixou as coisas nos atingirem em cheio. Mas nós vemos isso em nossa volta. São trombetas tocando para chamar a atenção. Olha o que está acontecendo, olha o que está acontecendo. Nossa vida tem que ser de clamor e oração. Mas uma coisa é certa. As coisas não vão melhorar. Nós é que temos que crescer. É preciso que durante todo esse tempo nós firmemos o nosso coração na meditação do que Jesus Cristo veio fazer por nós. É preciso que nós saibamos que quantas vezes nós nos perguntamos e perguntamos e perguntamos, mas nós não precisamos de respostas, nós precisamos de fé. Nós estamos vendo o mundo deteriorando, nós estamos vendo cada vez mais as nossas autoridades expondo a maldade, porque nós não temos mais líderes para admirarmos. Era tão bom o tempo que a gente podia admirar um líder, né? Hoje nós não temos. Hoje nós não temos líderes nos quais possamos confiar. Hoje nós não acreditamos nas suas palavras. E isso é doloroso, isso é uma perda, isso é um prejuízo. Nós já sabemos disso. Nós já sabemos o que eles vão dizer. Nós já sabemos que eles não falam na luz, porque eles ainda não são filhos da luz. Então, durante esse tempo
que nós nos preparamos, é um tempo de meditação na palavra de Deus, para sabermos que nós somos circuncidados em Cristo, marcados, carimbados com o Espírito de Deus, que nós somos confirmados nele, somos aperfeiçoados, nós somos radicados e edificados em Cristo. Nós fomos sepultados nele, por isso nós somos ressuscitados com ele. Então, durante todo esse tempo, que vocês possam botar essa palavra de Deus que está em Colossenses, para que vá tirando de você todo esse gnosticismo que hoje se chama pós-modernidade, onde tudo é relativo, nada é absoluto. A palavra de Deus, de absoluta, se tornou obsoleta. E as pessoas dizem, muito difícil. Não, não é difícil. Porque Deus não é doido de mandar uma coisa difícil que não pudéssemos compreender. Quanto mais você busca do Espírito, mais entendimento você vai tendo. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém. Ó Pai querido, o Senhor é o nosso Deus e Pai. Quantas vezes nós pensamos que não há mais como orar. Nós precisamos orar por pessoas que gemem neste mundo e neste momento, sofrendo desesperados pelos seus familiares que sumiram no avião. Eles não conhecem o Senhor. Eles não têm o consolo que nós temos. Precisamos orar por crianças que gemem e choram, por famílias inteiras que também não te conhecem, estão sofrendo na Síria, na Crimeia, no Paquistão, no Afeganistão, em tudo por aí, Senhor, e até mesmo aqui nas prisões. Nós temos tanto para orar, nós temos tanto para te pedir, nós temos tanto para clamar. E quantas vezes o Senhor só quer que nos acheguemos para o Senhor com a sua palavra, para perceber que o Senhor está querendo nos dar mais e mais da profundidade e da intimidade do seu Espírito Santo. Pai querido, abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que nós possamos beber dessa fonte que é o Espírito, para que nós possamos, radicados neles, nos enraizarmos cada vez mais, porque a tua palavra diz que os teus filhos são como o cedro do Líbano, as raízes vão cada vez mais profundas como o cedro, e eles crescem na tua direção. Pai querido, faz com que, enraizados em ti, nós possamos ser edificados, sem problema nenhum de cairmos, porque as nossas raízes estarão profundas. Te agradecemos, ó Pai, porque morremos em Cristo, e nele sepultados ressuscitamos com eles. Te agradecemos pelo ministério de reconciliação que o Senhor deixou para nós. E te pedimos, ó Pai, que a multiforme grandeza de Cristo que ficou na igreja possa ser conhecida de outros e de outras e de outras pessoas, para que teu nome seja glorificado. Isso é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.